Olá pessoal, tudo bem? Pastor Divino Silva. A pedido, nós estaremos falando mais uma vez sobre o toque da sétima trombeta. Nós estaremos fazendo 5 vídeos, sendo este aqui o primeiro. Lembrando que em outros momentos nós já gravamos mais assuntos em relação à escatologia. Primeiro, que Apocalipse, capítulo de número 11, os versos 15 ao 19, que fala mais detalhado sobre esse assunto. Eu já vou pegar um pontapé inicial, porém sendo um pouco direto sobre a questão da sétima trombeta. Essa sétima trombeta, eu fiz até um pequeno rascunho aqui, ela ocorrerá no futuro, anunciando o fim dos tempos. Depois, o toque dessa última trombeta, que é citado também na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 15, o verso de número 52. É interessante você estar acompanhando aqui, lendo as referências bíblicas, que marca a ressurreição dos mortos, isso nesse capítulo 11, os versos 15 ao 19, mais ênfase a 1 aos Coríntios, capítulo 15, 52. Marca a ressurreição dos mortos e também a transformação dos vivos. Aí o texto diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, vai ser no instante. Só que isso aí não está se referindo ao ato do arrebatamento, não nesse termo. No momento, num abrir e fechar de olhos, se refere à ressurreição dos mortos e também ali a transformação dos vivos, que nenhum precederá um ao outro, vai ser instantâneo, no mesmo momento. Depois vai vir a proclamação do reino. Em outro vídeo eu vou falar sobre que tipo de reino são esses, e também falará sobre adoração e também o julgamento e a abertura do santuário. São esses assuntos que falam Apocalipse capítulo 11, os versos 15 ao 19. Eu fiz um outro rascunho aqui, ó. Quando o anjo tocar essa sétima trombeta, então o reino se torna um único reino. O reino do mundo se tornou o reino do nosso Senhor, se torna um único reino. Lembra lá da expressão que a Jerusalém vai descer do céu? Em outro momento eu vou falar sobre esta Jerusalém, porque aqui nós estamos falando sobre a sétima trombeta, sobre esse toque e do seu Messias. Ele reinará. No caso, esse aqui é o reino de Cristo. Agora, o reinado ativo de Deus na terra, o reinado messiânico prometido, no capítulo 1, os versos 5 ao 8 de Apocalipse, que você leva lá para o Apocalipse capítulo 11, mas você deve ler agora Apocalipse capítulo 1, os versos 5 ao 11. E também capítulo 6 de Apocalipse, olha a referência bíblica aqui, o verso 10, capítulo 6, o verso 10, também de Apocalipse. Começa a se tornar real. Não é algo fictício, não é uma fantasia, é algo real. Entre estes versículos e o capítulo 19, que citei aqui de Apocalipse também, resistam-se os valores, julgamentos e outros eventos associados à destruição do sistema desse mundo. Lembra lá que o mundo jaz no maligno, quer dizer que antes do levar a igreja, desse ato que nós chamamos de arrebatar a igreja, o anticristo, hoje, falando de hoje agora, no presente século, não há o anticristo, é o espírito do anticristo, ou seja, um sistema, há um sistema, porque quando a igreja ser levada, aí sim vai ser manifestado aí o anticristo, e a inauguração do governo do Messias. Então esse texto de Apocalipse capítulo 11, os versos 15 a 19, e esses outros textos que falei anteriormente, se refere também à inauguração do governo do Messias. Por isso, fiz outro rascunho aqui, que essa é a essência que ouvimos, o mesmo clamor
de novo em Apocalipse capítulo 19, versículo 6. Há um clamor nesse texto de Apocalipse, capítulo 19, o verso 6 aqui, verso 6. Nós estamos falando ao vivo, tá bom? Ao vivo com você. Aí, o Deus dos exércitos celestiais começou a reinar. Agora não é mais o reino dos homens. Você sabia que é o reino de Deus em mãos humanas, se referindo à proclamação desse evangelho? Lembra lá Mateus capítulo de número 28, os versos 18 e 19? Lembra da grande comissão de Jesus? Lembra da expressão de João Batista? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem aquele que eu não sou digno de desatar nem as suas sandálias, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lembra o que João Batista falou? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora não é esse Cordeiro, agora é o reino de Deus que está sendo manifestado no capítulo 11, os versos 15 a 19 de Apocalipse. Mais um rascunho que eu fiz aqui para você entender. Esta aqui é uma expressão direta também dos Salmos 2. Dá uma lida aqui nos Salmos 2. Olha esse versículo aqui que está na tela. Olha esse versículo que está na tela em relação aos Salmos de número 2. Constatando o justo julgamento de Deus com que vai trazer assim, uma visão panorâmica a respeito das nações pagãs. Então haverá um julgamento. Hoje, conforme a epístola de João, nós temos um advogado que é justo e fiel para nos perdoar. Mas amanhã, no Apocalipse capítulo de número 11, versículo 15 ao 19, ele fala, Deus é bonzinho demais. Não. Lembra o que Jesus falou também? Olha a referência bíblica aqui, olha. A condenação é esta, que não creram no unigênito Filho de Deus. Lembra lá o que Marcos disse também? Marcos relatou falando o seguinte: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, falando da regeneração e transformação. Quem não crer já está condenado. Então, esse Apocalipse capítulo 11, os versos 15 ao 19, essa primeira parte desse vídeo, desse estudo bíblico, são 5 partes, ela traz essa evidência clara sobre as nações pagãs que se opõem a Deus e seus caminhos. Então, mesmo com todos esses acontecimentos e esses eventos que eu falei sobre ocorrerá o futuro, anunciando o fim dos tempos, o toque da última trombeta, proclamação do reino, adoração, mas também não é só adoração, haverá também um julgamento. Em outro momento eu vou falar sobre Apocalipse capítulo 20, quando ele vai falar desse trono branco, vai falar do julgamento. Em outro momento também eu vou estar falando do tribunal de Cristo, que o tribunal de Cristo já é em relação aos salvos em Cristo, é um tipo de presente. Mas aqui nós estamos falando da 7ª trombeta, fala sobre adoração, mas também fala de julgamento, abertura do santuário. E quando você pega aqui a ênfase aqui desse Salmos de número 2, você observa que haverá julgamento sobre todas as nações pagãs. Nações pagãs, em resumo, como nós vamos postar esse vídeo aqui em todas as plataformas, e para não cair as plataformas, a gente tem que usar uma linguagem aqui que pode ser utilizada. Essas nações pagãs são que não reconheceram o sacrifício de Jesus, o que Jesus ensinou, não reconheceu o poderio e a majestade de Deus e se levantou contra Deus. Então, nesse primeiro vídeo, para não ficar muito extenso, eu vou resumir aqui dizendo: Apocalipse, capítulo 11, os versos 15 ao 19, todas essas referências que citei se referem ao toque da 7ª trombeta, fim dos tempos, anunciando o reino. Última trombeta marca a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos, no momento, num abrir e fechar de olhos. Proclamação do reino, adoração e julgamento, abertura do santuário.
No próximo vídeo, nós vamos dar sequência falando sobre o capítulo 19, que fala sobre o tempo de Deus, trazendo também mais um pouco sobre o capítulo 11, os versos 15 ao 19 de Apocalipse. Fiquem sempre atentos, vigilantes, porque Jesus breve voltará. Abraços, Pastor Divino Silva. Tudo de bom para você.